Nosso segundo vídeo sobre leis sagradas para a hipertrofia. E vamos com a 11ª lei. Não abuse da intensidade. Estamos sempre sendo bombardeados sobre esse conceito. Intensidade é o segredo, intensidade é tudo. O conceito está certo, a opinião está certa, mas isso tem que ser administrado. Principalmente se você segue o conceito acadêmico de intensidade, que é utilizar muita carga, baixo volume de treino, sempre até a falha. Eu não defendo esse tipo de treino, ainda que eu explique para vocês nos grupos como isso funciona, ainda que eu tenha um ou outro cliente que goste de seguir essa rotina, eu não sou um defensor, justamente pelo alto risco de overtraining ou overtreinamento, alto risco de lesão também. Então não abuse da intensidade. Se você vai para um outro lado da intensidade, que eu gosto, que é subir o volume do treino, inserir algumas técnicas como drop sets, rest pausa, pausa e descanso, que eu sou muito fã, também cuidado com isso. Não aplique essas técnicas com muita frequência, porque logo de cara você vai provocar, fazer com que seu corpo, seu organismo se acostume com elas. Vão perder o efeito. E se você aplica com frequência, você tem uma chance também de entrar em overtreinamento. Seu treino deixa de ser produtivo. Então vamos prestar atenção a isso. Quer utilizar a intensidade dentro do conceito acadêmico? Quer utilizar intensidade como eu defendo? Tudo bem. Só cuidado com a utilização dessas técnicas para que elas não sejam muito frequentes. Você vai perder os ganhos, perder o seu progresso e vai aumentar o risco de lesão. 12ª, lei número 12, atenção na sua divisão de treino para trabalhar no mesmo dia músculos principais ou maiores com seus respectivos músculos complementares. O que são músculos complementares? Você vai fazer um treino de costas e bíceps. Então é um treino que você vai puxar. Quais são os músculos complementares aí? São seus bíceps. Você está trabalhando costas e vai, mesmo no treino de costas, você vai recrutar muitos bíceps para depois fazer um treino específico de bíceps. Unindo bíceps e costas, está trabalhando costas e seus bíceps como músculos complementares. Fazendo essa divisão, jogando esses dois grupos musculares em um mesmo dia, você pode dar mais descanso para esses músculos. É o que acontece também com peito e tríceps. Se costas e bíceps você puxa, peito e tríceps você empurra. Qual é o músculo complementar nesse segundo exemplo? Tríceps. Você não consegue fazer um trabalho de peito, de supino, sem que você utilize tríceps. Então eles são complementares ao trabalho de peito. Você pode utilizar peito e tríceps em um mesmo dia, não tem problema, mas com essa atenção na sua divisão de treino, para que ao fazer isso você tenha mais dias de descanso para que esses músculos, tanto os principais como os complementares, sejam plenamente recuperados. Número 13, nossa 13ª lei. Treine músculos opostos juntos. Eu adoro esse conceito. Acabei de falar na lei anterior sobre a coisa de você combinar grupos que empurram, grupos que puxam. Agora você vai fazer o contrário. Você vai combinar um músculo que puxa com um que empurra. Costas, você puxa. Você vai utilizar em seguida um que empurra, tríceps. Peito, você empurra. Ombro, você empurra. Você vai combinar em um mesmo dia com um músculo que puxa, bíceps. Então você sai do que eu recomendei na lei anterior, você quebra a homeostase, você não deixa que seu organismo se acostume com aquela determinada rotina, que ela deve ser aplicada. No momento que você começou a acostumar, estagnar, você vai inverter. Você vai trabalhar músculos opostos em conjunto. Lei número 14, defina seus pontos fracos e defina seus pontos fortes. Dependendo do seu objetivo, o que você está fazendo, você tem que ficar atento a isso. Você é um atleta, vai subir no palco, você tem que saber quais são seus pontos fracos e atacar esses pontos para você não ficar, obviamente, desvantagem contra seus adversários. Você não é um atleta e às vezes você não tem interesse em se preparar
a esse ponto para competir. Você pode trabalhar seus pontos fortes ainda com mais destaque. Você tem uma facilidade muito grande para ganhar perna. Então eu não vou treinar perna? Não, você não vai competir, você não está priorizando tanto a sua simetria, você pode trabalhar perna mais ainda. Você tem uma facilidade muito boa para ganhar braço. Você vai deixar de trabalhar o braço então? Não, você deve trabalhar o braço mais ainda. Você não está preocupado, repetindo, com simetria. Mas também podemos ter o oposto. Você pode ser uma pessoa que quer desenvolver mais ainda o seu ponto fraco. Você já está indo bem naquele que é o seu ponto forte. Você vai atacar mais o seu ponto fraco, e aqui nós vamos estar sempre discutindo como você pode fazer isso. Uma dica muito interessante é o princípio da prioridade, tem naquela série do Joe Weider, é começar o seu treino pelos seus pontos fracos, quando você tem mais energia. Ataca aquele ponto naquele momento do seu treino. Mas tem que ficar bem claro isso, você precisa definir quais são os seus pontos fortes, definir seus pontos fracos, e com essa informação, com esse conhecimento, você pode escolher uma melhor divisão de treino para você continuar progredindo. Número 15, que vai complementar a número 14, nossa lei anterior. Atenção para grupos menores, e aqui eu vou copiar o grande Arnold Schwarzenegger, que dizia: trabalhe com muita atenção grupos menores, trabalhe com atenção detalhes, que os grupos maiores vêm atrás. Arnold recomendava que você não desprezasse no seu treino os grupos musculares que são considerados menores. Tríceps, bíceps, panturrilhas, ombros. Não deixe de atacar esses grupos com a mesma ênfase com a qual você ataca os grupos maiores. Não faça isso, ataque também os menores. Atacando os menores, você puxa os grandes juntos no processo. Seguimos com as leis que se complementam. Número 16. Trabalhe os músculos que te estabilizam. Quando você vai treinar, principalmente pesos livres, procure identificar quais movimentos, em quais exercícios você tem dificuldade em se manter e manter o seu corpo trabalhando sem que você desequilibre. E identificando isso, você tem que saber que músculos naquele movimento, independente do músculo principal que está sendo atacado no exercício, que outros grupamentos musculares te mantêm estabilizado durante a execução do movimento. E identificado isso, tentar perceber que músculo você precisa atacar mais, dar mais força para ele, que ele possa trabalhar nesse conjunto que é utilizado para te estabelecer, te deixar equilibrado durante o exercício. Então identifique músculos que te estabilizam nos movimentos e trabalhe para que eles não sejam uma deficiência no seu treino. Número 17. Domine a técnica correta dos movimentos. Em outras palavras, deixe o seu ego na porta da academia. É normal que um praticante intermediário, avançado, em ocasiões no seu treino, e tenha momentos que ele não faça um treino de forma muito correta. Se isso é feito de propósito, está tudo certo. Você vai ter que fazer isso. É o tal do roubar, jogar ritmo no exercício. Em alguns momentos, você vai precisar roubar para quebrar um limite. Mas quem faz isso já tem um domínio correto da execução do movimento. Ele sabe que naquele momento ele pode roubar e ele tem segurança nesse roubo. Mas isso não pode se tornar um vício. E eu falo vício porque eu vejo isso direto nas salas de musculação. As pessoas acabam viciando em roubar, até porque elas querem utilizar aquelas cargas que elas não estão preparadas naquele momento, naquela fase do treinamento delas. Então, antes de você pensar em roubar, antes de pensar em sacrificar a execução usando muita carga, você precisa dominar o movimento, executar aquela técnica corretamente. E para isso, você não vai poder utilizar muitas cargas, a não ser que você tenha uma predisposição de força que não é muito comum. Normalmente, quando você começa esse aprendizado, começa a entender como você tem que fazer um movimento, começa a adquirir a tal da consciência corporal, você não vai conseguir fazer isso, pelo menos nesse início de treinamento, de conhecimento, com muita carga. Não tem problema. Deixe o ego na porta da academia. Sacrifique a carga, mas foque, preste atenção nas técnicas corretas dos exercícios.
18ª, essa meio polêmica, mas parece que funciona. Eu mesmo já fiz uns exercícios com isso na cabeça e eu gostei. Visualização. Visualize aonde você quer chegar com aquele músculo que você está treinando. Mais uma vez, vamos de Arnold Schwarzenegger, que cita no seu livro, na sua biografia, que era muito comum, principalmente no caso dos bíceps, que ele tinha uma fixação por ficar com bíceps muito grandes, ele imaginar que na medida que ele ia fazendo uma rosca direta, uma rosca Scott, os bíceps iam crescendo, fazendo um bico ali no braço, que iam virando uma montanha que enchia a sala de musculação. Um certo exagero do titio Arnold, mas a ideia é interessante. Então, quando você estiver treinando um determinado músculo, tente visualizar aquele músculo aumentando, ganhando definição, ficando mais vascularizado, que é isso que você está procurando. Então, comece a fazer essa técnica de visualização, de mentalização com os músculos que você vai atacar. Mais uma que tem a ver com a anterior, sobre mentalização, jogar a cabeça, o cérebro, a mente no seu treino. A famosa conexão mente e músculo, que incrivelmente já tem gente dizendo que isso é frescura, não adianta nada. Eu não sei onde é que a galera está muito com a cabeça não. Mas o que isso quer dizer? Você tem que sentir o músculo que está sendo trabalhado. Você precisa focar naquele movimento, naquele músculo. Já falei da visualização, agora vamos no movimento. Você tem que perceber que aquele músculo está sendo estimulado. Isso é uma coisa que tem a ver até com ligação neural. Já está comprovado. Você tem que sentir, o seu cérebro tem que entender que você está fazendo um trabalho com aquele grupo muscular. E sem que você necessariamente veja. Um exemplo muito bom, treino de costas. Você consegue fazer um supino inclinado, um ótimo exemplo, de frente para o espelho. Você faz uma rosca direta de frente para o espelho. Um desenvolvimento para ombros de frente para o espelho. E costas. Como é que você vai fazer uma puxada? Uma remada? Um terra? Qualquer exercício. Os exercícios de costas, geralmente, você não tem como visualizar as suas costas trabalhando. Você perde, você não tem essa percepção. E você acaba com esse déficit. Como é que você corrige isso? Com sua mente, o seu cérebro, entendendo que aquele músculo está sendo atacado. Uma dica muito legal que eu desenvolvi na época que eu dava aula em sala de musculação, era muito comum, e é comum até hoje, você pegar a pessoa fazendo uma puxada com muita carga, toda errada, e você fala pro cara, amigo, você não está fazendo treino de costas, você está treinando bíceps. Quantas vezes eu ouvi de alunos reclamarem, eu montava divisão de treino, pô, Fred, essa tua divisão de treino não tá boa, no dia de costas, no outro dia eu não mexo o meu braço. Aí eu pergunto para ele, e seus dorsais? Nem sei o que é isso. Vamos lá corrigir seu treino. Parava do lado do cara, diminuía muito a carga, ele não gostava, meu irmão, fica quieto, que o professor sou eu. Diminuía muito a carga, e esse é o macete, e mandava ele fazer 4 de 20, 30 segundos no cronômetro, com uma carga que era às vezes menos da metade do que ele usava. Ele começava a fazer. Ali pela segunda, terceira série, ele já não completava 15, 20 repetições. Não completava. Eu começava a reclamar, tá queimando, a tal da acidose, tá doendo. Aí eu falava para ele, essa sensação que você tem que duplicar nos seus treinos normais de costas. Se isso não estiver acontecendo, você não está treinando costas, está treinando o braço. Ele fazia esse procedimento, acabava aquelas séries ali, costas queimando. Aí eu perguntava, como é que estão os seus braços? Fred, não estou sentindo nada nos braços, parece que eu nem fiz puxada. Eu falei, pois é, você conseguiu, eu fiz um trabalho físico em que ele conseguiu entender, visualizar que as costas têm que trabalhar. É difícil mesmo você ver isso, principalmente nesse caso de costas, mas vale para qualquer grupo. Se você tem algum grupo que você não consegue desenvolver essa percepção, reduz a carga, aumenta muito o volume e senta o pau. Você vai começar a sentir aquela queimação, a acidose ali, a acidose metabólica queimando. É isso que você tem que reproduzir nesses treinos. Se isso não está acontecendo, eu estou movimentando muita carga num tríceps testa. E quando você acaba o tríceps testa? Não sinto nada. No outro dia, não sinto nada também, nada. E às vezes você arrebenta o cotovelo aqui e ganha uma epicondilite. O que é que está acontecendo? Você está perdendo a conexão entre a sua cabeça e o músculo que você está atacando, no caso, os tríceps,
que é que eu faço nesse caso com o aluno, fazia com o aluno? Redução de carga, é rosca francesa, não tem problema. Mas, eu faço com 15 quilos de cada lado. Você vai fazer com 5. 5. Você vai fazer 4 de 20. 30 segundos de descanso. Começa. Não tinha erro. Fazia a primeira série, às vezes completava a segunda, a terceira já começava fazendo tudo torto. Eu falava para ele, você fazia com 15, agora eu botei 5. E você não consegue fazer. Você não está tendo percepção do músculo que você está trabalhando. Você está usando muita carga. Lembram da história de deixar o ego de fora? Você está usando muita carga e não está estimulando o músculo-alvo do seu treino. Nós não somos empilhadeiras, nós não estamos lá, a não ser que você seja um powerlifter. Você não está lá para carregar, só simplesmente carregar peso. Você quer desenvolver o músculo que você está trabalhando. Isso é musculação. Você quer que aquele músculo cresça, que aquele músculo ganhe qualidade. Mas como é que você está fazendo isso se você não está trabalhando do jeito certo? Porque com certeza, nesse exemplo do tríceps testa, da rosca francesa, ele fazia o movimento corretamente? Não. Ele usava todos os outros grupos, ombro, jogava um monte de coisa na história para poder movimentar a barra. Ele dava descanso para quem? Para os tríceps. Mas você não está treinando tríceps. Tá? Por que está usando o ombro? Por que está jogando? Na hora que vai puxar, empurrar a barra, está jogando o braço. Porque se você não fizer isso, você não consegue movimentar a carga que você colocou ali. Mas como você tem uma falha na conexão mente-músculo, você não percebe que você não está estimulando o músculo correto, o músculo-alvo daquele exercício. Então pense, foque no músculo que você vai trabalhar. Na medida que você vai evoluindo nos seus treinos, você vai desenvolvendo essa conexão mente-músculo. Você vai conseguir treinar, por exemplo, uma academia sem espelho. Quando eu comecei a treinar, vocês pensam que a academia tinha espelho para todo lado igual tem hoje? A gente treinava sem espelho. Se agachava de frente para a parede, mas agachava. Você percebia que o músculo estava trabalhando. Eu não precisava ver no espelho. Tem gente até hoje que critica as academias com espelho demais. Mas imagina comercialmente você abrir uma academia hoje que não tem espelho. Não existe. Fiz muito desenvolvimento de frente para a parede. Fiz Ross Scott de frente para a parede. Não tinha espelho. Agora com isso, como eu não tinha, eu e outros da minha geração, não tínhamos esse luxo, essa facilidade do espelho, o que aconteceu? A gente desenvolvia a mente-músculo. Você sabia o que você estava fazendo. Quando veio o espelho, ajudou muito. Mas nós já tínhamos essa manha. Já tínhamos desenvolvido isso. Mas você provavelmente não vai ter acesso a uma sala de musculação que não tenha espelho para todo lado. Então precisa desenvolver conexão mente-músculo. Quanto mais apurada for essa conexão, melhor vai ser a sua consciência corporal. Quanto melhor sua consciência corporal, melhor vai ser o seu rendimento nos exercícios que você estiver fazendo.